Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E cogita, se acalme, ainda bem que descobri isso a tempo, senão poderia ter sido pior. Juofan está seriamente machucado. Ele não é mais uma ameaça. Se eu puder derrotar Gu Santong, conseguirei derrubar 2 coelhos com uma cajadada só. E gargalha, bradando. Gu Santong, ouvi falar do seu grandioso poder e desejo testá-lo eu mesmo. Agora que o nosso redor está em cacos, deixe-me tirar o título de invencível de você. E o Santong aperta o punho com raiva, retrucando. Nos últimos 3 séculos, não teve ninguém tão arrogante como você, ousando falar na minha cara. E profere, seu verme desesperado, espere até que eu contorça essa sua cabeça. E o prota aconselha, jovem Sanzi, seu corpo de diamante dos 9 dragões é robusto. Mantenha isso em mente. E o Gu Santong parte com tudo para cima. E o mestre do estado prepara um socão gargalhando e gritando, venha! Os 2 socos se aproximam. O choque acontece e uma explosão massiva ocorre. Ela destrói tudo, jogando terra para tudo quanto é lado. O mestre do estado recua, e o Gu Santong também. A cena mostra o buraco ao longe, e o mestre do estado raciocina. Até mesmo com todo o poder do corpo de diamante dos 9 dragões, Gu Santong só recuou alguns passos. Ele é digno de ser o malandro invencível, tão poderoso. E o Santong questiona, como ele pode mitigar 80% da minha força? Isso é impossível. Ele parte com tudo para cima vociferando, outra vez. E o mestre do estado reflete, garoto, como você é ingênuo. Ele desvia do soco, lançando um ataque pelas costas. Ele acerta o Santong, jogando-o contra o chão, e declara, contra minha cauda, mesmo que você seja o malandro invencível, você ainda vai acabar ferido. E o prota observa, pensando, o garoto tem mente e ataque simples, mas ele não deve se machucar tão facilmente. A cena mostra a sombra do Santong em meio à poeira. O mestre do estado fica espantado, enquanto o Santong, irritado, indaga. Ei, isso machuca demais. Como ele fez isso e por que foi tão forte? E o mestre do estado conclui. Que tipo de monstro é esse? E o prota, observando, reflete. Eu terei que dar um pequeno impulso para o jovem Sanzi. E aponta para o mestre do estado, berrando. Jovem Sanzi, esse cara acabou de chamá-lo de idiota. Esse cara é muito ousado. E o mestre do estado nega. Besteira, eu nunca disse isso. E o Sanzi, completamente irritado, pergunta. O quê? Você disse? E o mestre do estado concebe. Merda, já que garras e caudas não funcionaram, usarei uma explosão de energia. Ele, então, absorve a energia, se preparando para lançar um ataque. O Sanzi se espanta, e o mestre do estado lança a onda do dragão da terra. O ataque chega perto do Sanzi, que o encara sem demonstrar reação. Ele se prepara para lançar um soco, rosnando. Seu lagarto velho, como ousa me chamar de idiota? Ele fica completamente vermelho, lançando o soco para a frente, e fulmina. Morra! Ele acerta a bola de poder, estrilando. Volte! A bola volta em direção ao mestre do estado. Ele, então, é acertado em cheio. Uma explosão extremamente grande ocorre, e é mostrado ele eletrocutado pelo próprio poder. Ele, então, cai de costas. E o Santong, com chifres aparecendo na testa, constata. Lagarto, eu posso usar minha cabeça, mas ainda não nasceu alguém digno de me fazer usá-la. Ele faz um barulho de desgosto. O prota observa isso chocado. Ele esboça um sorriso e pondera. Eu, geralmente, sou o centro das atenções e pretensioso, mas meus atos não são nada comparados aos do meu filho. Poder é a verdade absoluta. Quem diabos usaria a cabeça quando um soco seria o suficiente? Comparado à força absoluta, milhares de esquemas são inúteis. Jovem Sanzi, seu velho tira o chapéu para você. E imagina, um grande leão prepararia uma armadilha para um fraco antílope? Óbvio que não. Como o rei dos animais, ele comeria qualquer um que aparecesse. Por que perder tempo pensando? Ele fecha os olhos e rememora. Eu pensei ter controlado o estágio, com a família imperial e o estado regente se movendo de acordo com minha vontade. Eu era como um rei. Na verdade, isso só mostra o quão fraco eu sou.
Abrindo os olhos, ele sorri, deduzindo: desde que eu seja forte o suficiente, eu serei capaz de pulverizar qualquer um com um estalar de dedos. E confessa: pequeno Sanzi, levarei essa lição para o coração. Comparado a você, seu velho ainda não chegou ao seu nível. E o Sanzi pergunta surpreso: pai, você está me elogiando? E completa: sabe, o tio lá na cordilheira também estava elogiando você, que eu tenho muito o que aprender com você para não ser tão teimoso. E o prota olha para a própria mão, sorrindo e expressando: não, sou eu quem deveria aprender com você. Eu bolo planos contra os outros por interesses, mas esses interesses são passageiros, dificilmente afetando a minha pessoa. E continua: enquanto você, nada o segura, e você pode trilhar o caminho dos fortes. Cultivadores demoníacos são egoístas. Eu pensava que isso se referia a interesse próprio, ou talvez ficar sozinho, mas talvez esse não seja o caso. Ele começa a ter uma epifania, considerando: parece que terei que simplificar meu caminho demoníaco. Mas um barulho ressoa. Ele se espanta e olha para trás, lamentando: pelo amor de Deus, estou tendo uma epifania aqui. Não pode ficar mais um tempo deitado? Não, por favor. A cena, então, mostra o mestre do estado regente se regenerando. E o prota avisa: foi aquela merda do rugido de dragão. E o Santong olha irritado para trás, reclamando: por que sua cabeça voltou? Ele é mesmo um lagarto. E o prota adverte: jovem Sanzi, esse velho pode se recuperar de tudo. Quebrar alguns ossos não vai funcionar. Você tem que matá-lo. E o mestre do estado provoca: Gu Santong, você pode ser forte, mas não pode me matar. Então, que tal tomarmos nosso rumo e nos vermos no futuro? E o Santong, irritado, protesta: besteira, eu estive aqui por muitos anos. Eu nunca falhei em matar alguém que eu quisesse matar. Cerrando os senhos, ele encara-o, murmurando: verdadeira forma da formiga do Killing ascendente. Transformação. Um chifre começa a crescer na testa dele. Ele fica extremamente grande. O mestre do estado regente se espanta, encarando-o, e é mostrado o Sanzi transformado. O mestre do estado regente fica trêmulo, questionando: Gu Santong, que tipo de truque é esse? E o Santong faz um barulho de desgosto, afirmando: isto não é um truque, é apenas minha verdadeira forma. Aquilo foi apenas 30% do que eu sou capaz de fazer agora. E atacando-o berra: uma pisada e eu vou pregar essa sua cabeça. Ele pisa, e o chão começa a se rachar todo. O prota é atingido pela força, sendo jogado ao longe. A cena mostra chamas indo aos céus, e o cara mascarado grita: o que está acontecendo lá? O que causou esse pico de poder? Ele salta, exclamando: de qualquer jeito, certamente é obra daqueles dois. Melhor irmos dar uma olhada. A cena mostra o prota meio ferrado. Ele observa à frente sussurrando: ufa, essa foi a verdadeira perna de Killing ascendente. Uma criatura digna de estar a par com os 10 imperadores anciões. Assustador. E o Santong gargalha, declarando: seu lagarto velho, vamos ver se você se recupera disso. É mostrado o mestre do estado regente todo contorcido. Ele abre os olhos. E o Santong indaga: o quê? Ainda vivo? E sinaliza: a pessoa que quero matar. Ele ataca gritando: eu nunca falhei em matar. Ele pisoteia o mestre do estado regente. Lava e mais lava começam a surgir do chão, tudo sendo destruído. E alguém chama: jovem Sanzi, não tem jeito. É o prota que informa: a raiz Bodhi é muito forte. Ela está prolongando a vida dele. Se você não puder remover sua alma do dragão, não importa o quanto você o pisoteie, não vai mudar nada. E o Sanzi, preocupado, inquere: o que fazemos agora? Eu quero matá-lo, mas não consigo. Isso nunca aconteceu em 300 anos. Estou ficando com raiva. E o prota chega perto dele, assegurando: não se preocupe, eu sei o que fazer. Com uma expressão sombria, ele revela: eu estou bastante irritado com essas 8 almas de dragão também, mas é claro que é puramente acadêmico. A cena mostra o chão se rachando, e o mestre do estado regente sai de dentro dele, afirmando: eu, Huangpu Tianyuan, sou imortal. Vocês não podem fazer nada. A pata do Santong chega perto dele,
acertando-o e esmagando-o novamente. E o mestre do estado regente, em meio à pata do Sanzi, resmunga: Zhuo Fan, você pode ter se aliado, mas isso não significa nada. Ele tosse e admite: isso machuca, e muito. Ele gargalha, enquanto o prota chega perto sentenciando: velha assombração, não vá se achando. O corpo de 9 dragões de diamante não passa de uma arte marcial de nível terrestre, longe de ser invencível. Semicerrando os olhos de forma zombeteira, ele comunica: aliás, eu já pensei num jeito de curar você. Ele ri maliciosamente. E o mestre do estado regente, ao ouvir isso, gargalha, questionando: você tem uma cura para mim? Ele olha para o prota, expressando descrença. Exceto que você alcance o reino material e destrua minha alma, nada vai funcionar. Ele gargalha, e o prota sorri, instruindo: jovem Sanzi, segure bem ele, não deixe que ele se mova. Ele se abaixa, chegando perto, e o mestre do estado regente brada: Zhuo Fan, você está sem energia, prestes a colapsar, não consegue nem levantar sua mão. O que você planeja fazer? O prota chega com a mão perto dele, que esbraveja: nem se estivesse no seu pico poderia me deter. Você não pode fazer nada comigo. Ele gargalha, e o prota ri, enquanto o mestre do estado regente grita: do que você está rindo? E o prota, com um sorrisão, explica: eu rio de como você superestima suas habilidades. Eu dou risada de você por sentar num poço enquanto olha para o céu, e de como seu conhecimento é raso. Tocando a testa do mestre do estado, ele declara: o mundo está cheio de artes e técnicas. Acha mesmo que a raiz Bodhi deixa o seu corpo imortal? Fazendo um barulho de desgosto, o prota ironiza: banqueteie seus olhos com o mundo real. E dispara: técnica de transformação demoníaca. E o mestre do estado, sentindo a aura, exclama chocado: Zhuo Fan, o que diabos você está fazendo? E o prota sorri, simplificando: é simples, e avisa: eu vou espancar sua alma. O prota começa o ataque, e então o mestre do estado regente se destransforma e implora: pare, pare. E o prota provoca: velho Huangpu, você, tão arrogante e tão desagradável, para onde aquela sua atitude foi? Mas ele se espanta, e sentindo as almas do dragão saindo, passando por ele, enquanto o mestre do estado regente, com um sorrisão no rosto, alega: elas não foram refinadas por você. Você pode tê-las tomado, mas elas não obedecem ninguém além de mim. Retorne-as e eu prometo não lutar com você outra vez. Vamos dividir o mundo entre nós. E o prota sorri, corrigindo: o mundo era assim para começo de conversa. E acrescenta: essas lagartixas, já que eu as arranquei de você, utilizando a chama azul, ele desafia: acha mesmo que eu não posso domá-las? As almas do dragão ficam tremendo de medo com a chama, e o mestre do estado regente, incrédulo, nega veementemente: impossível. Ele estende a mão para o alto, suplicando: não. Ele então é consumido pela chama azul, e o prota fica paradão, energizado pelas almas do dragão. E o pequeno Santong chega perto, questionando maravilhado: pai, eu não sabia que você tinha tal truque na manga. Essa é uma das técnicas dos 9 serenidades? E continua: você roubou até mesmo o temperamento do velho. E o prota responde: jovem Sanzi. Ele cerra os dentes ordenando: me proteja enquanto eu uno os dragões. Eu estou avançando. E o Sanzi confirma: entendido. O prota fecha os olhos enquanto cultiva. A cena se volta para um tempo depois. É mostrado o pequeno Santong protegendo. Mas, do nada, uma corrente surge, e ele defende, exclamando: quem vem lá? E o cara mascarado e os 2 velhos chegam, acusando: Gu Santong, você é o dragão divino da família imperial. Ainda assim, você conspira com traidores do império? Você se esqueceu da promessa que fez há 300 anos? E o Santong retruca indignado: minha promessa se refere a manter a família imperial viva por 1000 anos. Não fala nada sobre seus cachorros. Eu vou ajudar se eu quiser, senão ninguém pode me forçar. E o mascarado pensa consigo: quando esse pirralho se tornou tão astuto? Isso deve ser obra de Zhuo Fan. E argumenta: então mantenha sua promessa, destruindo todos os inimigos da família imperial. Com Zhuo Fan sendo um traidor da nação,
Abusando do seu poder, ele é uma ameaça para todos nós. Seja como um dragão divino ou apenas pare de manter sua palavra. Você deve destruí-lo, não protegê-lo. E o Gu Santong, irritado, rejeita. Vá para o inferno. Um filho cuida do seu pai. É a coisa mais natural do mundo. Além disso, meu pai garantiu que deixaria a família imperial viva. Ele quer poder, não status. O mestre Fang se espanta. E o mascarado pergunta incrédulo. Gu Santong, do que você acabou de chamá-lo? E o Santong revela. É mesmo, você ainda não sabe, mas ele é meu padrinho. Apenas tente tocar num fio de cabelo dele. E ameaça, completamente louco. Eu prometo quebrar seus ossos, um por um. E o mestre Sima sugere. Ah, senhor, que tal batermos em retirada tática? Gu Santong e Zhuo Fan são os piores inimigos possíveis. É melhor relatarmos isto à majestade primeiro. E o mascarado responde. Gu Santong. Ele fica trêmulo de raiva, expressando sua decepção. Eu o respeitava como um homem de palavras, um herói. Eu não guardo rancor de você, mesmo na situação atual. Mas eu nunca imaginei que você seria tão desprezível e miserável. Usando as palavras de Zhuo Fan, grandes coisas estão acontecendo. Mesmo que a família imperial não seja derrubada, ela vai terminar com um fantoche. Como isso seria diferente de roubar suas terras? E questiona indignado. Gu Santong, se ainda existe algum pingo de decência em você, você vai manter sua promessa e proteger as terras da família imperial. Faça o seu dever e não recorra a truques mesquinhos como ler nas entrelinhas. Não é assim que um homem de honra age. E o Santong desdenha. E quem seria você? Eu não te conheço. Essa sua cara feia não tem nada a ver comigo. E o mascarado ri, desafiando. Santong, você não precisa saber. Apenas espero que você cumpra sua promessa. E o Santong cheira. E pondera. Esse cheiro é um pouco familiar. Ainda assim, não consigo lembrar. Quem é você? Já nos encontramos antes? E o mascarado anuncia. Eu vou ajudar a refrescar sua memória. Ele utiliza a arte marcial de nível celestial. Corrente nebulosa, perfuratriz de corações. O ataque passa pelo Santong, indo em direção ao Prota. Uma explosão enorme acontece, e o mascarado provoca. Gu Santong, se lembra de mim agora? Em meio à poeira, o Gu Santong reconhece. É você? Ele conseguiu proteger o Prota e constata. Você continua vivo? Eu pensei. Mas ele é interrompido pelo mascarado, que lamenta. Vivo? Ele fica trêmulo, desabafando. Olhe bem para mim. Eu pareço vivo? Gu Santong, se não fosse por seu soco naquela época, eu, estando prestes a alcançar o reino material, não teria me tornado um fantoche espiritual. Nem humano, nem sombra. Eu fico cheio de raiva toda vez que penso nisso. E continua. Mas eu não te odeio, porque você sempre manteve sua palavra comigo. Mas agora... E o Santong assegura. Eu ainda sou um homem de palavra. E o mascarado acusa. Não, você não é. Você apenas descobriu um jeito de contorná-la. Sem princípios. O seu padrinho não te ensinou sobre lealdade e justiça? Você vai ignorar os ensinamentos dele? O Santong fica cabisbaixo, enquanto o mestre Sima deduz. Então, a verdadeira identidade do Rei das Sombras. E o mestre Fang concorda. Ele não termina a frase. É mostrado o Santong tristonho. E o mascarado conclui. Ele ainda é uma criança, tão fácil de enganar. E o Prota intervém. O grande Rei das Sombras, o outrora mais poderoso em Tianyu, o sábio imemorial retorna depois de 300 anos para usar uma justiça fajuta? É assim que um verdadeiro homem age, enganando crianças? Ele sorri para o mascarado, questionando. Antes de falar de promessas, você não deveria se erguer primeiro? E o mascarado acusa. Zhuo Fan, seu canalha podre, eu não sei que palavras bonitas você usou para enganar Gu Santong. E relembra, mas seu primeiro padrinho era um erudito, um homem de princípios que ensinava virtude e honra para suas crianças. E não você, que o leva para o mau caminho. E indaga diretamente. Gu Santong, pergunte a si, o seu padrinho, que ganhou seu respeito e amor, ou este ser desprezível e vil? Quem você valoriza mais? O Prota encara-o e, tocando na cabeça do Santong,
lhe confidencia: seja seu antigo, justo e honrável padrinho, ou o atual, desprezível e repulsivo eu. Ele olha para o Santong, sorrindo e afirmando: todos temos nossos próprios caminhos, mas uma coisa temos em comum: é o nosso amor pelo jovem Sanzi, que nunca vai mudar. O Sanzi esboça um sorriso, e o mascarado ordena: Zhu Fan, cale a boca. E o prota contra-ataca: e você? Encarando o mascarado, ele provoca, atraindo e enganando o jovem e inocente Sanzi em um juramento exaustivo. Isso o torna um cavaleiro? Já que você não é um santo, e questiona: então, por que pede aos outros que o tratem como um? E o mascarado aponta para si mesmo, proclamando: Zhuo Fan, eu sou leal ao Império. Nenhuma quantia de difamação por parte de um canalha distorcido pode mudar isso. E o Santong olha para o prota declarando: pai, ele recebeu meus socos naquela época para defender sua terra natal. Ele é leal ao seu país, é um herói. E o prota sorri, contestando: jovem Sanzi, eu nunca duvidei da lealdade dele, nem da sua determinação. Mas o que ele tem que o torna um cavaleiro? Que piada enjoativa! E argumenta: os obstinados neste mundo, sob a pretensão de lealdade, fizeram coisas indescritíveis. Isso é lealdade? E desafia: ele consegue dizer, sem nenhuma vergonha, que suas mãos estão limpas, seu coração é puro, e usar as mesmas palavras para vincular alguém a uma promessa? E finaliza: se esse for o caso, eu gostaria de perguntar ao Senhor Rei das Sombras. Com um olhar demoníaco, ele arremata: como ele pôde usar uma mentira sem vergonha para enganar uma criança inocente a se tornar um escravo da família imperial por 300 anos? E agora você aparece usando esse mesmo princípio? É assim que um cavaleiro age, oprimindo os pequenos? Encarando o prota, o mascarado retruca: do que você está falando? O que houve foi um acordo de cavalheiros entre Gu Santong e eu. Como ele pode retroceder? E o prota levanta a mão, acrescentando: não é bem assim. Eu apenas vejo como um cavaleiro se adapta à situação, ou quão flexível ele é. Encarando-o, questiona: você enganou uma criança da última vez, então como ainda consegue se chamar de cavaleiro? Agora, sobre esse acordo entre cavalheiros, como você não é muito cavalheiresco, como ele ainda pode permanecer valendo? E o Santong concorda: é mesmo. E o mascarado bradando: Gu Santong, lembre-se da nossa promessa no meu leito de morte, como eu recebi 10 de seus socos? E o prota vocifera: cale-se. E fechando os olhos, reflete: sábio, eu posso não agir como um cavaleiro, mas eu admiro os seus feitos de 300 anos atrás. E esbraveja: mas você é um dragão divino. Morrer por seu mestre e em linha com o seu dever é algo que eu entendo. Esse é seu trabalho. A promessa de 300 anos atrás foi claramente uma armadilha. E agora você está tentando enganar o jovem Sanzi novamente ao trazer à tona os acontecimentos daquela época. Como ousa usar sua própria escolha tola de lealdade para vincular uma criança honesta e inocente como o jovem Sanzi? Você não merece ser chamado de cavaleiro. Você não tem vergonha? Eu nunca vi um homem tão desprezível na vida. Apontando em direção ao mascarado, ele berra: esqueça que você se tornou um fantoche espiritual. Lembre-se, um tolo sem vergonha como você tem a audácia de continuar vivo enquanto forma a unidade das sombras com aquelas mentes perturbadas e distorcidas? E o mascarado fica sem ter o que dizer, apontando para o prota ele gagueja: seu... E o mestre Sima, tentando apaziguar, reflete: eu sabia que Juofan é forte e astuto, mas não percebi que sua língua também era afiada. E sugere: Senhor, acalme sua raiva e cuide da sua saúde. O mascarado fica completamente trêmulo, e o prota sorri para ele, provocando: agora vamos voltar para aquela mentira sem vergonha que citei. Rei das Sombras, como você sabia do padrinho do jovem Sanzi? Encarando-o, ele indaga: poderia ser algo que a família imperial planejou? Sorrindo, o prota afirma: parece que eu estava certo. A família imperial está por trás de tudo. E o Santong olha para o prota perguntando: pai, do que você está falando? E o prota explica: jovem Sanzi, eu não sei o que aconteceu há 3 séculos.
Mas este sábio senhor aqui, através de suas tentativas de usar palavras bonitas para te enganar outra vez, deu com a língua nos dentes. Não é estranho como ele sabia da natureza justa do seu padrinho? Tocando o queixo, o prota sorri maliciosamente, observando. Se me lembro bem, a família imperial interferiu depois de sua luta com as 7 casas. Seu padrinho já estava morto nesse ponto. E o Sanzi indaga: padrinho, o que isso significa? Vamos, me diga. O prota olha para ele e esboça um sorriso, declarando: quando eu me encontrei com o imperador, ele disse que manteve seus olhos em mim desde o incidente na cidade da Torre Huayu. Isso é normal, algo que qualquer líder faz quando tem uma comoção em seu quintal, ao ponto de até descobrir a origem. Ele toca na cabeça do Santong, ponderando: mas você não acha estranho o imperador daquela época agir apenas depois que você deixou metade da nação em caos? Ele ri e conclui: só existe uma resposta. Com um olhar demoníaco, ele assevera: foi premeditado. Olhando para o Santong, ele detalha: do jeito que eu vejo, desde que você furtou o esconderijo de ingredientes das casas, cada um dos seus movimentos foi supervisionado pela família imperial. Tudo para fazer com que você e as casas lutassem para se enfraquecerem. Com um olhar demoníaco, ele insinua: e se seu encontro com seu padrinho também foi parte do plano da família imperial para reeducá-lo e então fazer com que as 7 casas matassem toda a família dele? E o Santong questiona: o quê? Ele fica completamente enraivecido, gritando: padrinho, isso é verdade? E o mascarado nega veementemente: besteira, Gu Santong, não acredite nas mentiras dele. Apertando o punho, ele declara: as perdas da família imperial também foram pesadas naquela época. Se fosse obra da família imperial, ela não queimaria a si mesma. Não existe alguém tão cruel assim. E o prota fecha os olhos, rindo e murmurando: realmente ninguém é tão cruel assim, mas você se esqueceu de uma coisa. E continua: o que um homem propõe, o céu dispõe. Não existe um homem sequer por aí que possa controlar tudo, com apenas um único erro. Tudo pode ser revelado. Jovem Sanzi, esta é claramente a situação. E explica: o homem nasce bom. O jovem Sanzi tinha acabado de entrar nessas terras e não sabia diferenciar o certo do errado. É por isso que ele roubou aqueles ingredientes, incitando uma calamidade, mas sua força o manteve vivo mesmo quando gravemente ferido. Estendendo a mão para a frente, o prota sorri maliciosamente, revelando: isso chamou a sua atenção, mas você estava errado sobre uma coisa. As feridas do jovem Sanzi eram devido à sua experiência em combate, fazendo uma estimativa errônea de sua força e decidindo usá-lo. É aí que o padrinho dele entra, seja ele um dos seus homens ou alguém que vocês arranjaram. De qualquer jeito, ele foi quem ensinou o jovem Sanzi, mostrando para ele uma vida de honra. Então você atraiu as 7 casas para matá-lo, plantando as sementes da vingança. Estendendo as 2 mãos para a frente, ele conclui: mas isso foi apenas uma desculpa. O jovem Sanzi era seu fantoche principal. Mesmo se ele fosse muito fraco para as sombras, você o ajudaria a lutar contra as 7 casas. Sorrindo, ele acrescenta: e deixaria ele levar o crédito. Porém, o que você nunca esperou foi que, com um semblante completamente louco, o prota conclui, sentenciando: o poder do jovem Sanzi era enorme, fora do seu controle. O mascarado fica trêmulo enquanto o prota dispara. Então, quando você entrou em cena, não pôde fazer nada e também sofreu grandes perdas. Apertando o punho, o mascarado cogita: você vai reverter o que aconteceu há 300 anos apenas com essa suposição ousada? Juofan, seu trapaceiro. E o prota sorri, observando: é isso que ser inteligente demais para o seu próprio bem faz. Olhando para o Sanzi, ele avisa: onde o inimigo perde 1000, você perde 800. O Sanzi fica parado, pensando e ficando completamente louco. Trêmulo, ele pergunta: o que o pai disse é verdade? Ele olha para o mascarado, que se espanta, exclamando: são apenas questionamentos aleatórios e mentiras, sem chance de sabermos o que aconteceu em todos esses anos. E o prota sorri, rebatendo: certo, não tinha, e tudo o que eu disse é mera especulação. Mas mesmo assim, isso parece ser verdade, não parece? Especialmente a parte em que você disse:
E o Santong, irritado, interroga: como você saberia sobre o padrinho? O mascarado encara-o e, estendendo a mão, alega: você fez uma grande confusão antes. Só investigamos seu passado. É claro que sabíamos de tudo sobre você. Isso é estranho? E o prota sorri, ironizando: sabe o senhor, que memória perfeita você tem. O padrinho do jovem Sanzi foi apenas um simples estudante, e você se lembra dele depois de 300 anos? Eu não achei que você se importava tanto. Ele ri enquanto o Santong se irrita completamente. O mascarado teme: essa não. E o Santong, irritado, nega: mentira, tudo mentira. Ele chora, clamando: eu, Gu Santong, nunca tive uma família? Uma aura extremamente forte surge do corpo dele. O prota observa, e o mascarado estende a mão, alertando: Gu Santong, seu padrinho foi um de nós. E declara: ele era leal à coroa, à família imperial, e morreu sem arrependimentos. Como seu afilhado, você deveria seguir seus passos e defender a nação. E o Gu Santong reivindica: cala a boca! A alma do Qilin aparece atrás dele enquanto ele profere: você mentiu para mim por 3 séculos inteiros. E o mascarado observa-o com medo. O Gu Santong cerra os dentes enquanto o prota chega à frente dele, acalmando-o. Abraçando-o, ele assegura: jovem Sanzi, o mundo é cheio de falsas verdades e verdades encobertas, com o artigo genuíno escondido no meio. Esses eventos de 3 séculos atrás podem ser mentiras, mas isso não quer dizer que seu padrinho não se importava com você. E o Santong pergunta: pai, você quer dizer que o padrinho me tratou como um filho de verdade? E o prota sorri, confirmando: deve ser, já que é assim que o meu eu demoníaco e desonesto te trata. Como pode esse mortal não sentir um amor parecido se ele não tivesse? O prota sorri, concluindo: então, o meu caminho demoníaco seria um desperdício que nem sequer se compara ao de um mortal. Ele ri e o Santong chora, ruminando: pai. O prota toca a cabeça dele enquanto ele limpa as lágrimas. E o prota olha para o lado, anunciando: vocês 3, me ouçam e ouçam bem. Eu e o jovem Sanzi vamos ir embora. Vamos colocar esses problemas de lado por hora. A partir deste ponto, o jovem Sanzi e eu não temos laços. Ele já não é mais um dragão divino e nem mesmo o seu guardião nacional. Eu era, claro. O mascarado encara o prota e se vira, concordando: certo, o juramento agora foi levantado. E parte, exclamando: nós nos encontramos de novo. O mestre do xadrez parte, e o mestre Fang olha para trás, comentando: Zhu Fan, com o seu estilo, não poderia aproveitar essa oportunidade para roubar as nossas vidas pelos seus interesses? Por quê? E o prota sorri, fechando os olhos e declarando: você acha que eu sou do tipo que deixa você ir devido à bondade no meu coração? Ele olha para o Santong e ri, acrescentando: eu estou fazendo isso pelo jovem Sanzi. Eu não quero que ele seja cegado pelo ódio. O mestre Fang se espanta. Ele esboça um sorriso e, fechando os olhos, pondera: grande governante Zhuo, não é mais fácil controlar aqueles que querem se vingar? Acho que você é um selvagem apenas com o resto do mundo, enquanto tem um pouco de consideração pelo seu povo. E o prota encara-o, questionando: o que então? O que isso tem a ver com você? E o mestre Fang lembra: nada de especial, mas não se esqueça da sua irmandade com o terceiro príncipe. Se ele não estiver à altura, você também não precisa estar. Você pode ver pela forma como ele é que ele nunca foi indigno de você. O prota se espanta, relembrando do rapaz e pensa: aquele gordo. E o mestre Fang adverte: Zhu Fan, eu finalmente sei como você trata os outros. Fique tranquilo, o terceiro príncipe nunca vai ficar contra você. E um aviso: ele sai, levantando a mão e dizendo: o plano de sua majestade é meticuloso. A cena inteira está sob completo controle. Você deve tomar cuidado. E o prota sorri, retrucando: você é um dragão divino. E ainda assim, o mestre Fang então parte, declarando: jovem Sanzi, nosso tempo junto não foi prazeroso, mas eu fiquei realmente feliz por você. Você tem sorte de ter Zhu Fan. Ele se importa muito com o seu povo. O prota coça a cabeça do Santong, falando: bem, nós devemos ir. Vamos para casa. A cena mostra um tempo depois.
O Prota e Gu Santong voam enquanto o Santong pergunta: Pai, você ainda não combinou os dragões? Por que você está só na quinta camada do reino celestial? Essa minhoca estava no topo do reino divino. E o Prota sorri, explicando: a cultivação vem em passos lentos e firmes. Eu poderia ter tomado toda a aveia do dragão, mas isso não é tão fácil de refinar. E complementa: ou eu estaria no reino imaterial agora. Isso também não beneficiará a minha cultivação no futuro. Minha base nessa vida nunca foi tão boa. Ele sorri e acrescenta: eu quero chegar ao fundo e além, onde ninguém mais foi, e não me puxar para baixo com riqueza e fama transitória. Olhando para o Santong, ele orienta: em todo caso, a cultivação não tem atalho, ou quanto mais rápido o seu caminho, mais curto ele é. O Santong observa isso, e olhando para a frente determinado, ele afirma: mas essa minhoca com certeza era difícil de lidar. Mesmo após chutá-lo por aí na minha forma principal, ele apenas não morria. Nós não deveríamos ter dado a ele a raiz Bodhi. E o Prota nega: não, nós tínhamos. E justifica: o corpo dos 9 dragões de diamante foi a base da sua confiança para desencadear a guerra. Se ele não tivesse se movido, então nem o imperador teria se movido. O Santong olha para o Prota, que continua elucidando: se o imperador ficasse parado, a corte poderia ser a mesma força fétida trabalhando contra nós no longo prazo. Nós precisávamos de um bom catalisador. Em outras palavras, desde que nós cruzássemos espadas, o imperador poderia apenas tomar a sua corte através da limpeza da primavera, usando a guerra civil que engoliu a nação inteira como nossa desculpa justa para repor suas regras. Nós podemos, então, fazer nossa reivindicação. E o Santong, semicerrando os olhos, questiona: pai, por que se dar todo esse trabalho? Ele cruza os braços, indignado: com nós dois invencíveis, nós podemos nivelar a capital imperial, agora que esse juramento podre se foi. Nós veríamos então se esses covardes se atreveriam a mexer com a gente. E o Prota gargalha, observando: jovem Sanzi, é por isso que você perdeu da última vez. Ouso dizer, mesmo sem o sábio para te enganar, você ainda não poderia tomar conta do império. Sorrindo, ele explica: se seus motivos não forem puros, não há nada a ganhar. Sem uma boa desculpa, ninguém vai te ouvir mesmo se você tomar a nação por conta própria. Além disso, o que é um país se não uma vasta fazenda? É mostrado o mapa, e ele continua, detalhando: se você quer que eles te escutem e cultivem, você precisa de um grande propósito para ter todos eles trazendo esses recursos aos seus pés. Ou mesmo se você for poderoso, com um domínio tão grande, você vai minerar ou plantar as coisas você mesmo? E acrescenta: falando sobre o imperador de Tianyu, ele já tem um fluxo firme de recursos vindo ano após ano. Com esses incentivos, muitos especialistas se reúnem sob ele, e por isso que todos os governantes dão atenção aos justos para justificar suas reivindicações. Levantando um dedo, ele reforça: ou, mesmo se você seja já divino, será difícil fazer todas essas coisas por si, e francamente, é inútil. O Santong cerra os dentes pensando: é por isso que você deveria roubar tudo à luz do dia. E com um sorriso: agora que estamos falando sobre isso, a família imperial e as 7 casas são realmente trapaceiros. E o Prota constata: jovem Sanzi, agora você sabe mais habilidades, certo? E o pequeno confirma: sim, o tio desenvolveu minha força inata. Ele aperta o punho declarando: eu posso usar o escudo Qilin e voltar à minha forma inata. O último que falta é o punho crescente, mas eu continuo praticando. E o Prota considera: o grandioso Kupeng não mostrou nenhuma má vontade até agora e se empenhou a ajudar o jovem Sanzi a descobrir sua força. A cena mostra a mansão sendo protegida e o Prota sorri, informando: após o voo casual de uma semana, nós finalmente conseguimos. O ancião Kill e o resto estão se aproximando, ao que parece. E o pequeno Sanzi ri, comentando: uma vez eu tentei minha sorte, mas era tão duro que levei um dia inteiro para derrubar. Se achando, ele fecha os olhos, garantindo: eles não vão conseguir fazer isso durante a sua vida. A casa do regente de estado
tem um total de 385 barreiras e mais de 10 matrizes de 5º grau. Nem mesmo 1 milhão de homens podem fazer isso. E o prota fecha os olhos, repreendendo: Jovem Sanzi, eles vão morrer de vergonha se eles ouvirem você. E o pequeno explica: Não é culpa minha se eles perguntaram, eu só preciso dizer a eles. E o prota sorri, incentivando: É claro, mas faça isso com estilo. Ele parte, exclamando: É assim que pai e filho operam. Ele gargalha e a cena mostra o velho Kill. Um subordinado chega à frente dele, informando: Ancião Kill, não está funcionando. A cidade do dragão enjaulado é muito dura. E o ancião Kill, com um semblante sombrio, indaga: Não funciona? Já faz 10 dias e você não consegue quebrar uma barreira? O cara fica com medo e o ancião Kill questiona: Será que você ainda pensa em sua velha vida e está relaxando? E o cara assegura: Nunca como poderíamos. Quando o clã Lu nos acolheu, nós cortamos todos os laços. Apenas a cidade do dragão enjaulado está sendo osso duro de roer. O ancião Kill se espanta e ordena: Quebrem! Se você não bater direito e o governante Juo vier atrás do meu couro por isso, eu vou descontar em todos vocês. A velha, com os braços cruzados, olha para o velho, alertando: Essa cidade não vai cair tão facilmente. Nós devemos usar a arte da vida e morte? A matriarca chega, negando: Absolutamente não. A velha olha para trás enquanto a matriarca adverte: Ancião Shue. Com o ancião Li de volta para a cidade Windgaze para se recuperar, vocês dois são os únicos pilares aqui para intimidar os especialistas lá dentro. Mas, com a arte da vida e da morte, tomando muito do seu Yuan Qi e com a mente afiada de Leng Wushang, nós podemos cair em seus truques e acabar sendo derrotados. Os dois velhos observam e os diabinhos aparecem, provocando: Ei, o que você quer dizer com isso? Você trouxe seu irmão para nada? O quarteto de heróis demoníacos cultivadores? Sem esses velhotes, você ainda tem nós 4. Não se preocupe, você deve ir e morrer à vontade. Certo, certo. Ela observa isso boquiaberta e a velha, irritada, indaga: Seus 4 merdinhas estão dizendo para você ir morrer primeiro, certo? E o prota chega, comentando: Pensei que já havia dado conta dos camarões. Levantando a mão, ele anuncia: Mas estou vendo que estavam esperando por mim para terminar. O pessoal grita: Zhuo Fan! A matriarca se espanta, e observando o pequeno, ela exclama: O pirralho invencível Gu Santong! O pessoal fica com medo, alertando: Zhuo Fan, Gu Santong está atrás de você. O pessoal do clã Lu observa ele, saudando: Jovem mestre! E o pessoal das casas se espanta, questionando: O que, jovem mestre? O prota gargalha, bradando: Vocês não sabiam? Ele estende a mão para Gu Santong e o apresenta: Deixe-me apresentá-los apropriadamente. Gu Santong, meu afilhado. O mestre Xie, incrédulo, indaga: O que? A matriarca profere: Governante Juo, quando você e Gu Santong tiveram a sorte de ficarem tão próximos? O prota retruca: Por volta de 7 ou 8 anos atrás. Ele olha para Santong declarando: Eu e o jovem Sanzi trocamos uns sopapos até nos tornarmos uma dupla de pai e filho, do jeito que a gente é hoje. Ela sorri murmurando: Oh, eu entendi. Ela os encara e pergunta: Governante Juo, o que você planeja fazer após essa guerra? O prota sorri para ela, asseverando: Não se preocupe, eu já tenho tudo pronto. Ela o encara e, mordendo os lábios, cogita: Com a festa de Zhuo Fan tendo ponto de partida no Palácio Imperial, isso já expôs a intenção da família imperial de destruir as casas. Zhuo Fan não se limita apenas a atacar. Tendo visto a fundo isso, como ele se afastou de Gu Santong e seu grande general, prova isso. Nem mesmo o imperador sabia disso pelo seu comportamento naquele tempo. Escondendo esse tipo de relação por 5 anos foi um movimento mortal. Tudo isso faz sentido. A família imperial queria domesticar a paz eliminando qualquer dissidente. Zhuo Fan, que há muito tempo tinha a ideia de enfrentar o mundo e o estado regente, usou esse caos para se expandir, cada um com seu próprio objetivo, tudo pelo preço baixo de outra casa, fora do sistema,
e manipulando como se fosse um alimento. Ela o encara, refletindo. Agora que estamos no navio com Juofan, nós estamos presos com ele. Já que ele afirmou que tinha um plano, eu estou aliviada. O mestre do pavilhão Qianlong questiona. Governante Zuo, o que aconteceu com Huangpu Tianyuan? O prota sorri, indagando. Você precisa perguntar? Com um olhar demoníaco, ele declara. Com a ajuda do jovem Sanzi, ele morreu como um prego na porta. O mestre do pavilhão Qianlong sorri, imaginando. Com os dois juntos, não tem mais ninguém em Tianyu que possa competir com eles. E fala, isso é verdade? O velho cumprimenta gritando. Governante Zhuo, eu sou incompetente. Eu havia dito que iria capturar a cidade dragão em 10 dias. Falei em viver sob suas expectativas. Gu Santong sorri maliciosamente para o prota. Os dois se entreolham e Santong se alonga falando. 10 dias e nenhum resultado? Você com certeza é inútil. Ele salta, indo junto com o prota e comentando. Acho que eu e meu pai devemos mostrar a você como se faz. O velho levanta uma bandeirinha proferindo. O jovem mestre é incrível. Vai nessa. A cena mostra a barreira protetora. O prota e Sanzi a encaram. O pessoal dentro da barreira grita. Veja, alguém está atacando de novo. E o outro observa. Se acalme. Não importa quem seja, nós temos 8 supervisores observando a cadeia de bloqueios do céu. Nem mesmo o imperador pode violá-la. O cara, com medo, balbucia. Oh, não! Não é o Zuofan! E berrando. O quê? É mostrado Santong preparando um braço. O prota utiliza o olho. Ele ataca com o olho divisor do vazio do segundo estágio, a aniquilação do vazio. E Gu Santong utiliza o punho crescente divisor do paraíso. Ele acerta a barreira e os caras são pegos pelo poder. Eles são jogados para longe, e a barreira é completamente estilhaçada. Um dos veneráveis do estado regente grita, Senhor Leng, nossas defesas foram destruídas. O que nós faremos? E o mestre Leng afirma, o que nós podemos fazer? Se render. Nossa única esperança está com o Lorde do Estado. Ao ouvir que Juofan está aqui, isso só significa que o Lorde do Estado morreu. E continua. O que mais nós podemos fazer? Se render. Os mestres das casas vociferam. O quê? Se render. E o cara gagueja. Isso. Ele fecha os olhos e sai, enquanto o mestre You cerra os dentes, meditando. Eu fui com o Estado regente, pois eu queria minha vingança, por Zuofan ter destruído minha casa. Mas agora, até mesmo o Estado regente foi derrotado. A cena mostra o prota e Gu Santong esperando, e o prota decreta. A matriz foi destruída, todos ouçam as ordens. Capturem o Estado regente e tragam para mim Leng Wushang vivo. A cena mostra o pessoal adentrando. A porta começa a se abrir. Uma bandeira branca é hasteada, e o Leng Wushang fala, Governante Zhuo, a vitória é sua, e dessa vez é a minha derrota. O prota o encara, comentando, o que há com esse tom de voz? É como se você esperasse que houvesse uma próxima vez. O mestre Leng o cumprimenta, reafirmando, dessa vez não. Eu perdi completamente para você, e não vou nunca mais me atrever a enfrentá-lo novamente. Eu apenas quero saber. E acrescenta, se aquela rota de passagem que você me deu continua valendo, o prota garante, minha palavra é o meu vínculo. O mestre Leng confirma, se esse é o caso, cumprimentando-o, proclama, eu desejo então que os sobreviventes do Estado regente sobrevivam sob seus cuidados. Eu espero que você seja bondoso o suficiente para me aceitar. Os 3 mestres das casas que acompanhavam o prota ficam perplexos com a cena. E o mestre do pavilhão Qianlong observa, se o Estado regente for absorvido, o clã Luo se tornará um gigante. A matriarca pondera, verdade, o clã Luo está crescendo com uma velocidade inimaginável. Ela observa as costas do prota, matutando. Igual à história das 2 montanhas, sua força pode ser um pouco menor que a do vizinho, mas ele estaria certamente de olho nela. À medida que esta ambição cresce, em algum ponto você notará que ninguém mais presta atenção em ti, se tornando nada mais do que um inseto esperando para ser esmagado. O prota pousa, encarando-os. O pessoal do Vale Yumin cerra os dentes de raiva.
E o Prota pergunta: Senhor Leng, tem certeza que eles desejam se render? E o mestre Leng confirma: Mas é claro. E o Prota sorri, declarando: Bem, se esse é o caso, ele estende a mão para a frente, ordenando: Selem suas cultivações, todos vocês. Os mestres das casas indagam perplexos: O quê? O mestre Leng fica perplexo e questiona: Governante Zuo, o que está falando? O Prota, levantando a mão, explica: É simples, vocês são prisioneiros de guerra e possuem imenso poder. Encarando-os, ele adverte: Se vocês mesmos não selarem sua cultivação, como eu poderia aceitá-los? Vocês podem acabar fugindo enquanto voltamos. O mestre Leng fica com olhos arregalados e fechando-os compreende. Entendo. Ele então toca a própria testa, selando a sua própria cultivação. Os 3 mestres das casas observam isso boquiabertos. O mestre do Vale Youmin cerra os dentes. Todos começam a selar suas próprias cultivações. E o mestre Leng, encarando o Prota, indaga: Governante Zuo, nós... O Prota bate palmas, sorrindo e comenta: Nada mal, nada mal. Vocês são obedientes. Agora, com um olhar demoníaco, ele decreta: Matem todos. O pessoal das 3 casas fica incrédulo com a cena. O mestre Leng também. A matriarca observa isso espantada. E o cara do estado regente expressa: Eles não desistiram, até mesmo obedeceram. Então por que matá-los? Uma explosão acontece. É mostrado o mestre Qiu com o cara do estado regente em mãos, ordenando: O que estão fazendo parados aí? Vocês ouviram o governante Zuo. Matem eles. Uma carnificina começa. Os caras são acertados, e o mestre do Vale Youmin brada: Zuo Fan, sua escória desprezível, seu traidor. Eu vou assombrá-lo para sempre. Mas ele se espanta. É mostrado o venerável da casa dele acertando-o. E um deles exclama: Leng Wushang, seu canalha traidor, como ousa vender sua honra para nos destruir com o plano de Zuo Fan? O estado regente tem sido bom para você por décadas, e ainda assim você não demonstra nenhum remorso? Sua consciência foi devorada por um cachorro? É mostrado Leng Wushang completamente sombrio. Ele olha para o Prota clamando: Governante Zuo, por que está fazendo isto? Eles agora são seus, uma grande ajuda, e não espinhos no caminho. O Prota sorri, argumentando: Senhor Leng, você é um homem inteligente. Você consegue ver por que eles se renderam? Eles fizeram isso por eles mesmos, não por mim. Como eles podem me ser úteis? O mestre Leng, preocupado, implora: Mas eles são seres humanos. Você não pode ser tão impetuoso. Eles ainda podem ser leais como seu antigo mestre, mas com tempo e treinamento. O Prota o interrompe, exclamando: Eu não tenho tempo. Com um olhar demoníaco, ele dispara: Você sabe mais que os outros sobre a intenção atual. O vencedor terá que enfrentar a família imperial. Você acha que podemos nos dar bem nessas circunstâncias para que eu possa usar esses prisioneiros Leng Wushang? E indaga: Você não temeria uma revolta? O mestre Leng fica perplexo. O Prota chega perto dele, expondo: Nunca aceitei prisioneiros antes de uma batalha. Essa é a lei. Leng Wushang, você se tornou irracional, ou ainda mantém lealdade ao seu velho mestre, para tomar tal decisão. Passando pelo mestre Leng, ele conclui: Se você tivesse rompido o cerco, ainda restariam alguns especialistas vivos. Mas agora, Senhor Leng, ele afirma: Você é muito ganancioso. Você queria salvar a todos, mas acabou sendo a ruína deles. O mestre Leng fica completamente sombrio ao ouvir isso. E o Prota, com um sorriso lascivo, observa: Um perdedor precisa de uma mente controlada. Não pode deixar que seja levado pelas emoções. Você tem sido um pensador por toda a sua vida, então por que cometeu tal erro agora? Todas essas pessoas morreram por sua culpa. O mestre Leng, ao ouvir isso, grita: Governante Zuo! Ele se vira para o Prota berrando: Mas você me prometeu um passe. E o Prota esclarece: Um passe é, por definição, singular, e para um pensador. Retirando algo do manto, ele propõe: Agora, quem você tem em mente? Ele retira o verme de sangue, anunciando: Quem comer isto aqui vive, e o resto morre.
Faça sua escolha. O pessoal suplica. Me salve, me salve. Eles estendem a mão para o mestre Leng, implorando. Senhor Leng, por favor, me salve. O prota sorri, provocando. Tem tantas pessoas. Quem você deseja salvar? O mestre Leng rapidamente arranca o verme de sangue da mão do prota, comendo-o. E o prota gargalha, comentando em tom de deboche. Você não escolheu a si mesmo no fim? Foi tão difícil assim? E o mestre Leng, trêmulo, declara. Zuofan, você é uma criatura infernal. E o prota o encara, questionando. Pensei que a esta altura você já soubesse disso. O que tem de tão bizarro? Ele abre os braços berrando. E o restante, já não deviam saber que eu sou uma criatura infernal? Com um olhar demoníaco, ele provoca. Não é mesmo? O mestre Leng sente o verme de sangue e começa a berrar de dor. E o terceiro venerável do Vale Yumin, que agora está do lado do prota, pondera. Então, este é o fim para aqueles que consomem o verme de sangue? E o venerável mais atrás dele conclui. Temos que tomar cuidado redobrado de agora em diante, para que não acabemos assim. A matriarca e King Yi observam, considerando. Tal é o destino do grandioso inventor inusitado Leng Wushang, aquele que brinca com a vida dos outros. Zuofan é assustador, e o prota ordena, bem, o restante, façam o que vocês têm que fazer, matar, pilhar e profanar. Eu não preciso entrar em detalhes, preciso? O pessoal confirma. Entendido. A cena então mostra os corpos atrás do pessoal. O prota os observa, calculando. O estado regente era o líder das casas por uma boa razão. Tem muito mais cadáveres do que as outras 6 combinadas. E o mestre Leng, trêmulo, questiona. Governante Zhuo, minha rendição é sincera. Isto é mesmo necessário? O prota olha para ele e replica. Ó, senhor Leng, você se sente injustiçado? E acrescenta. Você tem apenas a si a quem culpar. E reforça. Eu te dei uma chance. Mas o que você fez? Me ameaçou com reféns. Ele ri e completa. Eu sou um homem mesquinho, e seu ato cortou seu passe pela metade. Então, após moldar você por, digamos, 3 dias inteiros, conversaremos sobre os termos. E o mestre Leng indaga, exasperado. Governante Zhuo, você tinha me dito que ficar em posse do seu pessoal era o suficiente. Eu ainda era o governante do estado regente. Considerar seus interesses era natural, como você. O prota o interrompe. Certamente eu disse isso, mas... Irritado, ele pergunta, eu também pedi para conspirar contra mim, contra seu futuro mestre? O mestre Leng fica perplexo. E o prota se vira, explicando. Então veja, a punição é devido aos seus meios inflexíveis. E antes que eu me esqueça, mantenha suas desculpas para si. Revogar ou não o passe ainda depende da minha decisão. O mestre Leng fica trêmulo de raiva. E o mestre Qiu, com os braços cruzados, opina. O velho Leng está tentando raciocinar com o governante Zhuo. Ele está pedindo por problemas. Ele merece ser torturado por mais 2 dias. E o Yunhai observa a cena e intercede. Irmão Zhuo, o senhor Leng está do nosso lado agora. Por que não deixar isso de lado dessa vez? Ele justifica. E ainda cuidou da gente enquanto estávamos presos sob os cuidados do estado regente. O prota olha para trás. O mestre Leng fica trêmulo. E o prota vira o rosto, cedendo. Já que o líder do clã pediu, eu posso reduzir para 2 dias. O mestre Leng agradece. Obrigado. Obrigado, líder do clã. O prota passa por Yunhai, chamando. Venha comigo. A cena se volta para mais à frente. E o prota pergunta. Yunhai, você realmente acredita que fiz aquilo porque ele armou uma armadilha contra mim e é por isso que eu o estou torturando tanto? E o Yunhai semicerra os olhos respondendo. Pelo que mais seria? Acha que eu não te conheço, irmão Zhu? Você nunca foi uma pessoa de compaixão. O prota sorri concordando. Verdade. Acho que eu sou mesmo mesquinho. Olhando para ele, ele continua. Apesar de que depende da pessoa. O velho agora está do nosso lado, e eu não terei tempo de lidar com ele. E o Yunhai questiona. Então por quê? O prota explica. A mente dele é arrogante e esquematizadora. Olhando para a frente, ele avisa. Uma vez no clã Luo, ele possuirá uma posição alta.
Mas antes que isso aconteça, eu tenho que amolecer suas arestas e martelar sua cabeça. Caso contrário, temo que um dia você seja derrubado. Yu Yunhai pergunta: Um dia, irmão Ju, eu não terei você ao meu lado? O prota responde: Eu serei honesto com você. Ele encara Yunhai, revelando: Eu estou indo embora. 3 anos atrás, eu fiz um acordo com a seita do demônio amaldiçoado para me juntar a eles. E quando essa hora chegar, você estará verdadeiramente sozinho. Yu Yunhai fica perplexo, questionando: Irmão Ju, o que você disse? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!